A cantora lírica Dalva Esper é a entrevistada de hoje do programa Gente em Destaque. Ela recebeu a equipe da TV Câmara Jacareí em sua casa, no centro da cidade, para falar sobre sua história e carreira. Dalva é dona de uma das vozes mais conhecidas do país, quando o assunto é a ópera. Começou a cantar cedo, na adolescência, e seus professores já a apontaram como uma profissional promissora. Não demorou muito para que sua fama viesse. Na entrevista, Dalva vai contar essa e outras histórias de sua trajetória de 84 anos de vida. Todos os anos, ela vem para a Câmara Municipal de Jacareí participar do júri do concurso brasileiro de canto Maria Callas, comandado por Paulo Esper, seu primo. No bate-papo, ela vai falar de suas atividades mais recentes, suas lembranças de Jacareí nos anos 30 e 40, dos amigos que fez ao longo da vida e como vê o canto lírico hoje em dia. Bom, dona Dalva, obrigado por nos receber aqui na casa da senhora para essa entrevista. Imagina, eu me sinto honrada por essa entrevista, viu? Eu não esperava, foi uma surpresa. Eu queria começar essa entrevista falando com a senhora um pouquinho sobre Jacareí. A senhora é nascida aqui. Nasci aqui. E do que a senhora se recorda de Jacareí assim, nos anos 40? Como é que era a cidade? Descreve pra gente como era Jacareí nessa época. Bom, era bem pequena Jacareí, não tinha prédio, muito pequena. A gente conhecia todo mundo, saía na rua, cumprimentava todo mundo. Bom, nessa época eu estava pequena ainda, né? Mas deveria ter sido assim. E o canto para a senhora começa de que forma? O canto, eu tive a felicidade, viu, Rodrigo, de ter um irmãos da família que gostava muito de música. E eu tinha o meu irmão Rodolfo, que ele era técnico em rádio, e a gente só ouvia música boa. Sabe, porque ele ligava, ele cantava também, gostava de cantar, e a gente ouvia muita música boa, e a gente foi crescendo nesse ambiente de música, né? E depois o que me influiu muito foram os filmes. Antigamente os filmes eram muito bons, filmes com Diana Dúrbe, cantores líricos, opereta, a gente só via isso. Hoje em dia não, é filme muito pornográfico, a pessoa já sai meio biruta do cinema. E lá não, quando os filmes a gente saiu com vontade de cantar também, né, igual. E eu fui influenciada por esses filmes maravilhosos que passavam, né, no passado. E eu comecei a cantar, comprava o disco do filme e cantava por cima das cantoras, sabe? E assim começou, até que depois que eu terminei a escola normal, eu fui fazer um curso em São Paulo de canto orfêonico, para ser professora de música de ginásio, depois da normal, né? E foi assim a minha carreira. Depois eu comecei a ter um professor particular de canto, São Paulo mesmo, e nesse inteirinho eu fui encaixada para cantar no Teatro Municipal. Os seus pais? A minha professora, dona Hermínia Russo, ela era maestrina do Teatro Municipal. Eu queria estudar com ela, consegui. Por muito custo consegui estudar com ela, porque ela não pegava principiantes, só pegava profissionais. E a senhora falou do seu irmão, né, que era Rodolfo, do rádio e rádio. Mas seus pais também gostavam dessa cultura? Papai tocava flauta. Sabe, a flauta árabe feita de bambu, e o pessoal dançava, ele tocava, o pessoal dançava. Então eu acho que a minha vontade de cantar assim, dependeu um pouco dele. E quando a senhora decidiu seguir por esse rumo, eles apoiaram a senhora? Como é que foi? Apoiaram. Depois eu cantei muito no Teatro Municipal. Meu marido sempre me acompanhou, o padre Ramon Ortiz, lembra dele? Ouviu falar? Ele me acompanhava, meus irmãos, minha irmã Regina, todos iam no teatro. Meu marido ia nos ensaios,
comigo, me levava. E a senhora... Foi muito bom. A senhora, eu vi uma reportagem que a senhora... falam das senhoras, da carreira da senhora, que aos 15 anos um professor já disse que a senhora ia ter uma carreira muito promissora, né? Eu estudava piano no Coleginho das Irmãs, que é em frente à Santa Casa hoje. Tá? E todo fim de ano tinha uma festinha dos alunos, né? E eu fui tocar a Ave Maria e a minha professora de piano era violinista também. Então nós fomos tocar. E ela me disse assim, Dalva, você não canta? Eu falei, eu canto, sim. Então você vai tocar e vai cantar Ave Maria. Imagina. E assim foi, até que umas pessoas de Jacareí organizaram um festival e me convidaram para cantar. Eu tinha 15 anos. Festival aqui em Jacareí? Aqui em Jacareí. Cantei em público com 15 anos, acompanhado de violão, que era tio da Sônia Ferraz, um colosso de músico, maravilhoso. Tocava qualquer coisa no violão, música clássica, popular, tudo. E ele me acompanhou. Com 15 anos, estava cantando em público. Xereta, né? E a senhora, assim, não teve medo, receio, enfrentou não, naturalmente? Não, porque eu ensaiei com ele, né? Nós ensaiávamos. E assim foi, até que eu fui para São José, arranjei uma professora particular antes de ir para São Paulo. E como eu queria fazer o curso de canto orfeônico, eu ganhei o pré, eram 3 anos. Quem tivesse a metade do curso de piano, ganharia o pré. Então eu fiz 4 anos de canto num ano só, em São José, com uma professora, Margarida Dávila, casada com Nelson Dávila. E eu fiz 4 anos e quando prestei exame em São Paulo, eu fiz o canto orfeônico, o 2º ano de canto orfeônico, junto com o 6º ano, 5º ano, porque eram 6 anos de canto. Então eu fiz o 1º ano, o pré eu ganhei, porque já tinha 6 anos de piano. Então eu fiz o 6º ano de canto orfeônico com o 1º ano de canto. E me formei os dois num ano só. O 6º ano de canto e o 2º ano de canto orfeônico. Tive 2 formaturas no Teatro Municipal, ganhei o ano. E quando a senhora começou a carreira, a senhora já era cantora lírica? Já tinha descoberto essa voz ou ainda não? Já. Porque para cantar com violão lá com 15 anos já era música, voz impostada já. Cantava a esmo, sozinha. Por isso que eu digo, música... Quem gosta, procura sozinha. Meus pais eram estrangeiros, não sabiam nada disso, né? E por isso que eu digo, não obrigue ninguém a estudar piano, porque não adianta. A gente tem que procurar sozinha. Eu procurei tudo sozinha. Procurei professor sozinho, procurei São Paulo sozinha. Meus pais eram estrangeiros. Meus irmãos, tinha 2 irmãs professoras, que não tinham tempo para isso. E quem gosta, procura sozinha sempre. E aí, a partir de então, a senhora começa já a fazer as apresentações? Não, depois eu fui para São Paulo, quando eu arranjei uma grande maestrina, que foi a dona Hermínia Russo, e ela me encaminhava para os espetáculos, porque ela era maestrina do Teatro Municipal. Então, foi dessa maneira que eu pude cantar. E cantei muito em todos os teatros, Teatro São Paulo, São Pedro, Arthur Azevedo, todos os teatros de São Paulo. E nessa época o Brasil tinha, assim, uma lista de artistas líricos? Brasil tinha, São Paulo tinha, mas Jacareí não tinha ninguém. Mas o Brasil tinha, a senhora tinha referências que a senhora gostava? Tinha grandes cantores. No Rio de Janeiro tinha muitos cantores, São Paulo. Que a senhora possa falar, assim, alguns nomes que a senhora... Eu nem me lembro mais, viu? Aqui em Campinas é a Nisa de Castro Tanque, que já não canta mais, né? E muitos cantores no Rio, no momento eu não me lembro do nome, mas... A senhora foi se especializando com a sua voz, tomando algum tipo de cuidado? Não. Nada? Nada. Bom, eu não fumo, né? Graças a Deus. Então era isso. Esse cuidado, né? O cantor não pode fumar. Eu nunca tive esse hábito de fumar. Mas de resto, tomar gelado, essas coisas? Não, podia. E teve alguma apresentação mais marcante que a senhora se lembra? São tantas, viu, Rodrigo? Eu, por exemplo, fiz uma ópera Otelo, fiz 8 vezes em São Paulo. E foi televisionada. É até famosa, minha né? amiga Lourdinha, ela
assistiu na televisão. O Otelo foi uma ópera famosa, né, no Brasil. Baseado no romance de Shakespeare, né? É de Verdi. Uhum. E a senhora volta para Jacareí para continuar aí já fazendo shows aqui? Não, então eu estava prestando concurso para arranjar cadeira, né, no ginásio. Mas disso meu irmão faleceu e eu vim embora para Jacareí. Porque eu morava com uma irmã que morava em São Paulo, estudava e lecionava lá. Lecionava no primário. Mas quando estava prestando o concurso, meu irmão faleceu e eu vim embora para ficar com a mamãe, que ela estava sozinha aqui. E daí eu me casei, graças a Deus meu marido sempre me apoiou. Meu marido gostava de canto, ele nunca me proibiu. Me acompanhava, nunca senhora. Me podou, ele me acompanhava sempre, tudo. Então, foi bom porque o casamento deu certo, né? Ele não era do meio artístico? Não, não era. Ele era comerciante. Mas ele gostava muito, ele me acompanhou em tudo. E aqui em Jacareí, como é que a senhora avalia esse reconhecimento que a senhora teve da cidade? Pois é, eu avalio muita alegria, porque eu nunca pensei que eles fossem dar tanto valor assim, entendeu? Porque eu fui por mim mesma, porque eu gostava. Mas graças a Deus fui reconhecida por muita gente. E a senhora, em outubro do ano passado, a senhora se apresentou em Jacareí. Foi. A emoção de se apresentar depois de anos foi... Anos sem cantar, porque o Paulo e a Soninha, a Sônia Ferraz, eles me obrigaram a me apresentar. Falei, mas eu não canto há muito tempo, o joelho faleceu faz 1 ano, faz 5, 6 anos que eu não abro a boca, nem sei. Então, cantei, né? Mas não fiquei satisfeita, não. Achei que podia ter ensaiado mais, né? Mas tá bom. E a senhora, hoje em dia, também participa anualmente do concurso Maria Callas. É com a Maria Callas. O Paulo que organiza, né? O Paulo Abrão. Olha, isso aqui é uma honra para Jacareí, viu? Porque aqui no Brasil eu não conheço. Pode ser que tenha. Não tem um concurso internacional de canto lírico. Só que Jacareí é muito privilegiada, viu? Realizado na Câmara, né? Não tem nem no Rio, nem nas grandes capitais. Pode ser que Paraná, sei lá onde, se é que tem, Amazonas, mas eu não conheço. Para Jacareí tem é fixado, né? Como a sede do concurso Maria Callas. Muito bom. E como é que a senhora avalia hoje essas novas gerações de cantores líricos? Bons. Nossa, esse último concurso foi uma beleza. Tinha vozes lindas, tanto de homem como de mulheres. Muito bom. É mais fácil, assim, para homem ou para mulher? Qual é a diferença desse aperfeiçoamento da voz que a senhora diria para homem e para mulher? É igual, né, Rodrigo? O homem tem que estudar mesmo bastante, ter um bom professor. E a mulher também, tem que estudar, fazer vocalismo, estudar. A ópera não é brincadeira. Na época que a senhora começou, era assim, quanto tempo de ensaio por dia, de treinamento? Eu ia para São Paulo uma vez por semana. Uma vez por semana para ensaiar. Mas em casa, assim... Não dava, Rodrigo, porque a mulher que canta e é casada com filhos, é difícil. Tem que conciliar isso tudo. Conciliar tudo isso que é difícil. Mas eu gostava muito, e graças a Deus, como eu falei para você, meu marido gostava, então a gente ia. Agora, quando tinha ópera, a gente tinha que ir quase todo dia, né, para ensaio. Então. E era uma época, assim, que fervilhava mesmo. Principalmente, eu acredito, anos 50, anos 60, que tinha uma espécie de borbulha mesmo de apresentações de ópera. Mas na ópera, você vê balé, vê o cenário, vê a iluminação, vê o enredo, vê 3, 4, 5 tipos de cantores, cada um na sua tessitura. Vê uma indumentária, vê o enredo da ópera. É completíssima a ópera.